Bom dia, meus irmãos. Hoje, 20 de novembro de 2022, mais um dia, mais um domingo maravilhoso de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, promovido pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. É sempre bom lembrar que todo domingo a gente está aqui, né, recebendo esse banho de luz, participando desse banquete de paz, de alegria, renovando nossas esperanças, né, para nos sentirmos melhores, termos espíritos melhores. Então, hoje, eu vou compartilhar aqui a tela com a página e o Antônio vai fazer a leitura. Na hora que ela aparecer aí, Antônio, estou à sua disposição. Já apareceu? Apareceu. É uma mensagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem de número 133, O Grande Futuro. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus. João, capítulo 18, versículo 36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente do serviço de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu, abre aspas, mas agora o meu reino não é daqui, fecha aspas. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pôde endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa e, justamente no quadro da luta benéfica, é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Obrigado. Gratidão, Antônio, pela leitura e pela escolha da página. Vamos agora nos preparar para a prece com a Lucy. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nesse momento, Senhor, nessa manhã ensolarada, nós nos reunimos contentes e alegres numa fraternidade imensa, Senhor, para refletir sobre teus ensinamentos. Quando estiveste conosco, tu nos falastes da misericórdia do nosso Pai, tu nos ensinaste sobre a fraternidade e nós viemos tempos a tempos, Senhor, séculos a séculos, caminhando em passadas tão pequenas, mas pouco a pouco os teus ensinamentos tocaram os nossos corações. E à medida, Senhor, que nós vamos aprendendo e refletindo, à medida que esses ensinamentos nos fazem repensar,
e que nós compreendemos a misericórdia do nosso Pai e o quanto tudo que nos acontece é pela sua misericórdia, maior é o nosso amor por Ele e também, Senhor, o nosso respeito a Ti. Tu és o nosso irmão maior. Sabemos da Tua presença consoladora junto a nós nesse momento. Sabemos que Tu estás nos abençoando porque Tu nos disseste que quando juntos Tu estarias conosco. E assim, Mestre, agradecidos por essa oportunidade, que nós possamos ter a perseverança de não apenas reler os seus ensinamentos, mas procurar colocá-los na nossa caminhada. Por tanto amor, por tanta paz, nós te agradecemos, Senhor, na certeza de que tu estás sempre conosco em todos os momentos. Graças a Deus. Gratidão, Luci, muito obrigado pela sua prece. Todos nos sintamos envolvidos. Vamos vibrar agora para que a nossa irmã Érica faça a leitura do Evangelho e possa fazer um comentário sobre o estudo. Eu vou compartilhar a tela aqui. Pronto. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhes: És o rei dos judeus? Respondeu-lhes Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és o rei? Tu és rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João 18, 36, 33, 36 e 37. A vida futura. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que se destina à humanidade e como devendo... Um momento. E como devendo constituir objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreende ou os consideram pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensino do Cristo, razão pela qual está colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, pois deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrena e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os como seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade angélica. Segundo eles,
A observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, supremacia de sua nação e com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas do mundo. Mais tarde, Jesus viria lhe revelar que existe outro mundo, no qual a justiça de Deus segue o seu curso. É esse mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. Lá ele se encontra em toda a sua glória e para lá voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhe luz completa, que os deslumbraria sem os esclarecer, pois não a compreenderiam. Limitou-se, de algum modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, da qual ninguém pode escapar. Todo cristão, pois, crê necessariamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, é apenas crença sem nenhuma certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, quando os homens se mostraram bastante maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, torna-se uma realidade material demonstrada pelos fatos, pois são as testemunhas oculares que a descrevem em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de sorte que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais vulgar é capaz de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como imagina um país quando lê a sua descrição detalhada. Ora, a descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada. As condições da existência feliz ou infeliz dos que nelas se encontram são tão racionais que cada um aqui é obrigado a reconhecer que não pode ser de outro modo, e ela representa realmente a justiça de Deus. Eu separei algumas coisinhas assim para falar, e aí eu primeiro assim, eu acho que a gente precisa pensar que a gente está aqui nessa existência, que ela é singular, que a gente muitas vezes está muito envolvido com a nossa vida material, e a doutrina dos espíritos, ela vem nos lembrar que a gente é muito mais que isso, que a gente é espírito. E eu acho o tempo todo Kardec quis nos falar desse processo libertador que a doutrina espírita nos traz, que como espíritos nós podemos vislumbrar muito além do que os nossos irmãos antepassados, que o povo judeu, que o povo, os cristãos iniciais, depois o pessoal, os romanos, e assim por diante. A nossa visão hoje é outra, e o Consolador nos permitiu isso, abrir essa janela. Então,
nós, esses outros mundos que podem ser felizes, a gente mesmo está nesse processo de passar para um mundo de regeneração, ou seja, é uma condição da Terra, mas é uma condição também dos espíritos. Então, a gente vem nesse processo de depuração de nós, para que a gente possa habitar ou um mundo feliz, um mundo mais feliz do que esse, ou outros mundos que estejam na nossa linha desse progresso espiritual. Então, a gente tem as diversas moradas, a gente sabe que existe, a gente pode ir para planetas diferentes. A gente também pode pensar que a gente, ao desencarnar, porque é uma passagem, é uma transformação, a gente também, quando está lá na erraticidade, a gente habita certas localidades. A Luciane vai lembrar, porque ela é da mocidade, que a gente estudou ontem as moradas, né, da casa do pai, né? As cidades, as colônias. Então, essas colônias também vão ser de acordo com aquilo que a gente faça hoje, que a gente se desenvolva hoje. Tem colônias que são mais próximas à Terra. Tem outras que habitam as regiões da iosfera. Então, a gente também, de acordo com como a gente vá se comportando, se depurando, a gente vai habitar moradas diferentes após a morte. Então, o nosso espírito, nós estamos aqui o tempo todo nessa caminhada para nos direcionar para as nossas casas, para nos habilitarmos a estarmos não só em colônias mais distantes da Terra, como lugares também. Então, eu acho que é um pouco da contribuição, ver se eu anotei outras coisas aqui. E, na realidade, eu anotei um negócio aqui que, na realidade, assim, o reino de Jesus é dos que cumprem a vontade do Pai. Então, nós precisamos cumprir a vontade do Pai como Jesus cumpria. Como ele mesmo dizia, meu Pai trabalha e eu também. Então, o tempo todo nós precisamos estar trabalhando e nos desenvolvendo para, quiçá, habitarmos mundos e situações mais felizes. Obrigada, gente, pela oportunidade. Gratidão, Érica. Muito obrigado pela sua leitura e explanação do Evangelho. É interessante, a gente, Kardec coloca em plano muito mais simples para a gente entender essa dinâmica do reino, né? E é curioso que Jesus, mais uma vez, nos deu uma lição através de uma resposta. Porque Pilatos perguntou a ele, tu és rei? E aí ele responde, meu reino não é deste mundo. E dentro dessa resposta, ele traz uma série de desdobramentos futuros que nós não tínhamos ideia. Então, Jesus aproveita cada momento do seu tempo aqui entre nós para poder ensinar. E até mesmo no seu julgamento, antes de ser crucificado, né, torturado e tudo mais que a gente já sabe, ele consegue ali, com toda a sua paciência, com todo o seu amor, dar um ensinamento profundo, eterno. Porque a gente faz muitas separações, né, deste mundo de outros mundos. E o mundo que Jesus está se referindo é um mundo que a gente está ainda tateando, tentando descobrir, tentando aceitar, né? E o Evangelho, a doutrina espírita, os nossos encontros, as nossas reflexões, o culto no lar, né? As palestras, todas essas atividades que a gente participa nesta encarnação, porque nem sempre foi assim, está sendo o início de um processo de despertar,
para nós vislumbrarmos um reino, né? Bem, alguém quer fazer algum comentário sobre esse assunto? Fique à vontade. Alguém encarnado? Eu fiquei achando que a Lucy ia falar alguma coisinha. Então, eu ia deixar. Vamos Você dar quer falar, Lucy? Vamos Está dar sem antes, microfone. vamos dar antes as boas-vindas à Luciane, que chegou aí no meio do estudo da Érica. Seja bem-vinda, Luciane. Você quer falar alguma Obrigado. coisa, Lucy? Está sem microfone. Então, ela quer... Não. Não? Essa passagem é importante para nós porque muda todo um conceito, né, que nós vínhamos trazendo pela nossa infantilidade, crianças espirituais mesmo. E isso não quer em nenhum momento dizer que já somos maduros totalmente espiritualmente. Nós estamos, assim, felizes por Jesus ter se sacrificado espiritualmente, em termos de vir até nós, nos trazer essa mensagem como diretor angélico deste orbe, né? Como príncipe da paz, como esse espírito lindo que nos traz e nos revela mais de perto a vontade de Deus, nosso Pai, né? Então, essa situação que mesmo aqui no texto fala, que nós achávamos isso em momentos da nossa evolução, né? Que teríamos recompensas materiais por seguir as leis divinas, né? E que quando nos acontece alguma coisa que nos machuca, nos fere, um sofrimento, um desgosto, que isso era uma punição, como se Deus dissesse: estou triste com você, então vou te punir, vou te castigar, vou te tirar algum bem material. E então, quando Jesus ele se firma nesse propósito que balançou toda a estrutura nossa de conceitos e nos diz que ele não é rei desse reino e ele não está buscando o poder efêmero, material, mas que ele nos traz a mensagem de Deus muito mais superior, né? Que vai além. Nós temos um mundo nos aguardando como espíritos imortais. Estamos passando por experiências que vão refletir nessa nova morada, nesse novo estágio espiritual em que nós estaremos fatalmente, porque isso não é uma ilusão, é um fato. E como ele não podia dizer isso abertamente, com todos os detalhes, porque nós não conseguiríamos, pensa bem, numa escuridão completa e vislumbrar a luz total, nos cegaria. Nós alguns até enlouqueceriam, né? Tamanha verdade que nos é proposta, é como se a gente perdesse o chão, mas eu estou toda alicerçada nesse conceito agora, então por que eu vou trabalhar? Porque, quer dizer, misturaria todas as ideias e erraria mais ainda. Então, o trabalho é importante, as conquistas materiais são importantes, equilibradamente, e com a certeza de que nada nos pertence, mas nos ajudam neste momento em que o corpo necessita desses ganhos materiais, mas não só eles, porque nós temos uma bagagem espiritual que precisa ser considerada, e muito mais, porque quando temos esses conceitos espirituais vivos em nós, a nossa trajetória material suaviza, e nós somos mais compreensíveis por tudo que nos chega, por tudo que angariamos, sabedores de que não nos pertence. É muito bom isso, porque nos liberta o espírito. E nós estamos, assim, devagarinho entendendo isso. Então, é uma conquista mesmo. E a gente vê isso, assim, em todas as obras de Kardec, como diz aqui, o Espiritismo veio concretizar esses ensinos de Jesus, nos revelando a verdade através desse trabalho coletivo de todos os espíritos iluminados pelo Cristo, que corroboram nessa informação tão preciosa para nós. E por que ela é preciosa? Por que a gente está falando que ela é preciosa? Porque ela nos estimula a viver, porque ela nos estimula a buscar essa felicidade,
Porque quando a gente se aproxima do Pai, quando a gente aproxima da espiritualidade, quando a gente toma atitudes mais conscientes dessa necessidade do Pai amoroso e justo e misericordioso, que nos aguarda em evolução, em crescimento espiritual, que é todo um crescimento ético-moral, nós conseguimos realmente sentir a felicidade e que é possível a gente ter uma morada mais feliz. Por exemplo, se hoje nós estamos aqui convivendo com tantos parâmetros distintos, né? Espíritos muito bons, espíritos não tão bons, espíritos agressivos, espíritos maléficos, que às vezes nos causam medo, nos aterrorizam, situações que a gente vislumbra, a gente quer o quê? Oh, meu Deus, gostaria muito de merecer um mundo em que já não houvesse necessidade de tanto sofrimento assim, em que a gente não se sentisse tão ameaçado, né? Porque é ruim viver sob o medo, sob a angústia, sob a tristeza, embora sejam alavancas de crescimento. Mas como a gente vai merecer esse outro mundo, esse outro estágio, em que muitos espíritos já estão, já lograram essa posição? Porque é possível. Eles mostram para nós que é possível. É caminhando que se chega. Então, esse é um estímulo para nós. Então, no próprio Livro dos Espíritos, na questão 149, Kardec pergunta aos espíritos sobre a sede da alma, onde ela se encontra em nós. E aí Kardec diz que ela está particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais e morais. Então, é todo um merecimento, é todo um crescimento intelecto-moral, entendeu? É a questão 146 do Livro dos Espíritos. Agora, no Consolador, nós temos muita coisa falando, a partir da questão 183 em diante, falando sobre Jesus e esse momento especial que ele vive e que ele se sacrifica por toda a humanidade. Tem até uma questão que Jesus, como se, você vê que a gente não pode analisar o pé da letra, né? Porque tem toda uma significação. Quando diz que Jesus é sem pai e sem mãe. Ora, se a gente fosse analisar aqui ele entre nós, ele teve José e teve Maria Santíssima, mas é justamente ele querendo já nos trazer o quê? Que a sua genealogia, as suas raízes estão em Deus, nosso Pai. É uma comunhão perfeita dele com o Pai. Ele é um filho dileto, ele entendeu na essência o Pai e vem nos trazer essa verdade. Então, ele já nos traz o que? A mensagem da família universal. Somos todos irmãos e não adianta passar o pé em ninguém, dar rasteira, porque o caminhar é conjunto e uniforme para a luz, né? E esse momento em que Jesus, em que ele sabia de tudo que aguardava e amadurecidamente, como um espírito muito orientado e lúcido e superior e sublime, de uma beleza que as nossas palavras não conseguem descrever, é a verdade. A gente se sente pequeno, né, para falar de Jesus. Nesse momento em que Pilatos lava as mãos, que é uma figura que ficou para nós, né? Quando a gente não quer dar opinião, quando a gente quer ficar por cima do muro, lava-se as mãos, né? Então, isso é muito triste, porque ele podia se posicionar como um homem esclarecido, porque ele não tinha nada contra o Cristo, ele sabia que ele não merecia estar ali, nem ser comparado a um irmão nosso infeliz nas suas colocações, que é Barrabás, mas ele lava as mãos e Jesus passa por todo aquele martírio. E fica o questionamento da dor que Jesus sentiu. Mas o próprio Consolador nos esclarece, que é belíssimo isso, nessas questões que eu estava dizendo, de 283 em diante, quem quiser pode ler lá, que a dor não foi material, não foi física, porque a dor espiritual superou todas as dores. Porque Jesus ficou triste de ver como a humanidade entendia a sua vinda aqui, que foi de toda renúncia, foi de toda humildade e de todo amor e perdão. Então, é a tristeza do Cristo, é a dor espiritual, que foi a dor espiritual que mais machucou todos os cristãos que o seguiram e também foram martirizados pela mesma causa. Então, é todo um caminhar para o reino que nos aguarda no infinito,
nas esferas espirituais. Eu achei lindo isso, muito obrigada. Muito bom a sua intervenção aí, Alessandra, quando você fala da conquista e do processo. A gente está participando de um processo, não é uma coisa automática. Porque nós, no momento da criação e no momento lá do nosso... A criação, não. No momento da nossa do despertar, que nos foi dada a razão, foi dado o entendimento do que somos, nós, como anjos caídos, lá na simbologia bíblica, nós achamos que éramos os deuses, mas não os deuses que Jesus se refere, vós sois deuses, para cumprir as leis de Deus, mas os deuses que a gente se arvorou em fazer a nossa vontade egoisticamente para satisfazer nossas sensações e para o domínio do próximo, o domínio das situações. Num processo totalmente egoístico, daí vem o ego, que tomou conta total da nossa personalidade, que a gente aprendeu lá em Joana, que o ego tem que ficar a serviço do self, né? E não ser anulado, mas ficar a serviço do self. E quando você bota também a questão de que aqui somos vários mundos, né? Nós somos vários mundos aqui. Jesus facilitou, simplificou para a gente, colocando joio e trigo, né? Mas nós somos vários mundos, por isso que há muitas moradas na casa do Pai. Quando ele fala que meu reino não é deste mundo, é um símbolo com várias camadas de entendimento. O reino mental, o reino espiritual e o reino físico. O reino mental já se fala, já se entende, né? Que a gente ainda não alcança a proposta do Cristo. A gente consegue visualizar parcialmente e intelectualmente. Agora, o sentimento, né, o pertencimento desse mundo que a gente ainda não vive, ele está no nosso campo intelectual, nosso campo de entendimento, e mesmo assim parcial. Tanto que Judas, nosso irmão querido, não entendendo que reino era esse, fez uma proposta querendo dominar Roma, assim como vários outros espíritos, várias outras pessoas da época pensavam que o reino de Deus que o reino que Jesus vinha trazer era um reino material. Então, era um revide contra Roma. Vamos revidar Roma. Vamos pisar na cabeça do nosso inimigo. Vamos ali acabar com esse reino que está nos oprimindo. Quando, na realidade, e quando Jesus traz a ideia do amor, da paz, da misericórdia, da compreensão, do perdão, dos 70 vezes 7, todo esse entendimento que o escravo é igual ao Senhor, as pessoas não conseguem, aliás, até hoje, né, nós não conseguimos processar esse mundo. Na verdade, a gente está aqui buscando uma justificativa
para nos acomodarmos no mundo que não é o do Cristo. O tempo todo a gente fica tentando estratégias mentais para poder sustentar o insustentável. O insustentável é viver num mundo de causa sem efeito. Essa é a loucura humana. É a loucura humana, porque nós não queremos sofrer as consequências daquilo que nós causamos. A gente quer a gente quer sentir, receber as benesses do bem que fizemos, do bem que fazemos. Mas a gente não quer sofrer a consequência do erro, do vício, do pecado, do errado, do que quer que seja. Então, é um mundo, se você for ver com muita tranquilidade, é um mundo de loucura. Isso é uma loucura. Não há como sustentar uma sociedade que queira fazer o que quer sem sentir a consequência daquilo que faz. Não tem como. Tanto que, quando a pessoa está no banco dos réus, o advogado procura 1000 estratégias para poder minimizar aquele seu cliente, ora réu. Então, mais dentro dos tribunais divinos, nós não escapamos. O advogado pode ser o maior estrategista, a maior perspicácia, a maior inteligência, e daquele momento, daquele banco dos réus, o réu pode até ficar com uma punição menor do que nós entendemos do que deveria ser. Mas o reino que Deus traz para todos nós, esse reino é um reino de justiça, de amor. Então, no reino de justiça, quem comete o equívoco precisa passar pelo processo da reparação para que ele mesmo possa não mais fazer aquilo. Não por uma questão de ser castigado, porque eu o odeio e quero que ele pague pelos erros que fiz. Não há ódio nesse reino. Só há amor, só há justiça, só há misericórdia. Por isso que a gente não consegue entender esse reino, onde até hoje se fala, você vai dar outra face? Como assim você vai dar outra face? Que reino é esse? Né? Então, a gente aqui hoje, reunidos, estudando o Evangelho, a gente está tendo entendimentos embrionários do que será, do que é o reino de Deus já existe. A gente que não está, a gente que não participa, mas o reino de Deus ele sempre existiu. Então, às vezes, a gente coloca o reino de Deus longe, porque a gente não se coloca como partícipe, como Paulo, quando entrou na porta de Damasco, quando Magdala, quando passou pela porta estreita. Esses processos de libertação que a gente vai passando, eles vão fazer com que a gente encontre esse reino, sinta esse reino e seja esse reino. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Não está lá nem acolá, não está aqui nem acolá, não está em outro lugar. Não está, como diz o Evangelho, alhures, não está em outro lugar, está dentro de vós. E o dentro não é aqui dentro do corpo físico, é dentro porque nós já somos, vós sois deuses. Deus nos criou, Deus nos ama, Deus nos sente. É um mecanismo muito de intimidade que nós ainda não nos apoderamos desse sentimento. Ainda falta. Então, hoje a gente vive num processo de
separação como se isso fosse possível da vida cotidiana e da religião. As coisas estão na nossa mente separadas, equivocadamente, porque a religião é uma ferramenta que vai nos propiciar, que vai nos catapultar, que vai nos conduzir à religiosidade, à espiritualidade, como diz Joana, a individuação do nosso encontro com Deus, verdadeiro encontro. É a volta do filho pródigo, é quando Zaqueu abre a casa e a salvação entra. Joshua, Jesus, salvação. Ele entra na casa do Zaqueu. Ele dá Zaqueu, na hora que ele percebe aquilo, ele promove mudanças. Então, é isso que falta em nós. Então, não existe separação. Dia tal eu vou na casa espírita, ou dia tal eu vou participar de uma reunião para falar e desenvolver a ideia do Evangelho. Não existe essa separação. Todos os dias, dormindo, acordado, doente, rico, pobre, sendo assaltado, sendo no CTI, com nosso pai e mãe desencarnando, sofrendo, com dívida, rico, indo à praia, indo dentro do ônibus, dentro do Uber, qualquer lugar, conversando, almoçando. Ali é um exercício da vivência desse reino. Todo um momento, ininterruptamente. Quando a gente percebe esse reino, a gente sente Deus. Tanto que Jesus falou para a samaritana lá no poço, dia chegará em que o Pai será glorificado em todo lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. Porque lá, na ideia deles, Deus estava dentro da igreja, naquele monte. Deus estava lá dentro. Deus, é como se ele conseguisse aprisionar o Deus para eles. É um Deus do meu quintal, o meu Deus. Então, o meu Deus que eu sigo, eu estou protegido, eu estou melhor do que você, que não segue este Deus que eu acho que é o Deus que está preso dentro da minha igreja, o Deus que a gente segue. Isso é muito importante a gente lembrar nos dias de hoje, sobretudo, onde muitos de nós, eu vou incluir a gente também, me deem essa permissão, nos achamos que somos melhores do que os outros, melhores do que os ateus, melhores do que os nossos irmãos que sentem, que gostam, que estão num outro tipo de entendimento de religiosidade, seja ele qualquer que seja. Mesmo dentro da casa espírita, dentro do grupo espírita, eu tenho certeza que aqui todos nós aqui reunidos, e quem for ver esse vídeo, tem um entendimento diferente do Evangelho. Eu e minha esposa, a gente conversa e tem opiniões divergentes sobre alguns pontos, e isso é muito bonito. Eu acho que isso é que faz parte. Desde que as pessoas não se achem melhores, desde que as pessoas não entrem em desentendimento e briga. Acho que isso é totalmente saudável. Oi? É rico. É rico, tá falando. É rico. Isso é que dá a riqueza da coisa. Bem, eu estou falando muito. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu tenho bastante coisa para falar, porque esse assunto é muito vasto. E foi só uma resposta para Pilatos. Foi só uma resposta. Quem puder ler há 2000 anos, romance ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pela FEB, vai ver o momento ali
bem crítico, onde estavam decidindo sobre Jesus. É muito interessante a gente ver ali como que Pilatos, como que conduz a coisa toda, como que o nosso Emmanuel, na época, Públio Lentulus, senador, está ali naquele ambiente, naquele momento também decidindo sobre o Cristo. Todos sabiam que o Cristo não tinha nenhum crime, todos eles. Eles falam isso. Inclusive, o Públio, que é o nosso Emmanuel, que já está em outra personalidade hoje, não sabemos quem, ele fala, mas eu não vejo pecado neste homem. Inclusive, ele curou a minha filha. Ele curou a filha, ele sabia de tudo. E quando Pilatos lava as mãos, se vocês conseguirem ler esse momento do texto, é porque o povo estava absolutamente violento, queria invadir o palácio, queriam pegar Jesus. Oi, amor? A Torre Antônia. Eles queriam invadir a torre e queriam pegar Jesus, fazer justiçamento, o nome disso, né? Com as próprias mãos. Um ódio. E aí, em outros livros, é bom que a gente vai fazendo as composições, a gente vê que uma turba de espíritos dos mais baixos umbrais que tomaram conta daquele ambiente e fizeram com que o povo ali cometesse o maior absurdo da humanidade, que foi optar por Barrabás. Barrabás era um criminoso, assassino, violento e revolucionário contra Roma. Quando Pilatos, tendo ali já sendo pressionado para tomar uma decisão, ele pensa inteligentemente, bem, eu não posso condenar esse justo, Jesus. Então, eu vou fazer uma coisa. Como é Páscoa, temos que soltar um preso. Eu vou perguntar para o povo quem ele quer. Lógico, óbvio, que vão optar por Jesus. Óbvio. Para mim está muito claro isso. Emmanuel trouxe essa ideia, Emmanuel lá como público também, olha, ótimo, vamos. Aí, então, lá o conselho decidiu que Jesus seria, com certeza, liberto pelo povo. Qual não foi a surpresa que o povo optou por Barrabás? E crucifica-o. O povo optou por crucificar Jesus. Mas mais duro do que isso é que Jesus foi, ainda que tenha sido, a gente usa a palavra traído, né, por Judas, mas a gente chama ele de discípulo iludido, né? A ilusão do discípulo. Está lá em Humberto de Campos, no Boa Nova. Judas pensava que ele entregaria Jesus ao Sinédrio, que era como se fosse era ali, contemplava ali a parte religiosa dos judeus, né? E a parte, como se fosse o STF hoje, né? O judiciário junto com a religião. E tinha Roma. Então, Roma é que tinha que definir quem o poder de morte ou vida de cada um. É a Roma que decidia. Então, eles entregaram para Roma. Quando caiu na mão do Pilatos, ele mandou para o juiz: olha, esse aqui eu não quero confusão com esse aqui, porque esse aqui eu sei que não é culpado. O juiz mandou de volta para ele.
Falei, eu também não quero. Ninguém queria segurar esse pepino. Ninguém queria segurar essa batata quente, que era decidir sobre Jesus. E aí, as perguntas que Pilatos faz a Jesus, e Jesus responde inteligentemente e deixa a lição eterna que eu morri no meu deste mundo, são totalmente perguntas cabíveis. Ele quer saber, meu amigo, você é rei dos judeus? Você que está dizendo. Seu reino, meu reino não é deste mundo. Ele explica, se o reino fosse deste mundo, então tá aí a quantidade de lições que a gente tem só com essa resposta aparentemente singela, simples, pequena. E aí a gente tem desdobramentos 1000 aí em cima disso. Então, eu queria trazer esse momento da decisão de Pilatos, dessa coisa de então eu lavo as minhas mãos, que é um símbolo que tinha na época, né? Que até hoje a gente fala, ó, eu estou falando para você, faz isso, faz isso. Ah, não vai... Então, assim, eu lavo as minhas mãos. Você que definiu. Então, a gente meio que transfere a responsabilidade para outra pessoa. Pilatos transferiu a responsabilidade para o povo, mas ele poderia não fazer isso. Judas poderia não fazer isso. E nós poderíamos não estar aqui agora. Poderíamos estar no reino de Deus. Nesse reino que ele falou. Esse é o problema. Eu não posso culpar lá atrás, porque eu estava na turba, ou eu estava incitando a turba, eu não sei onde eu estava. Essa é a questão da nossa responsabilidade. Né? É isso. Fala, minha amiga Alessandra. Excelente, né? Excelente tudo isso, essa reflexão. E é justamente, vamos dizer, esses pontos que a gente tem que entender, né? Que Jesus veio trazendo essas lições e mostrando, vamos começar por vários pontos que você abordou, né? Que não é privilégio, porque privilégio é o que nós vivemos aqui entre nós. Na parte política, você vai ocupar esse cargo aqui porque eu quero você. E isso, nós, quando começamos, se fosse por nós, a gente sempre privilegia alguém sobre alguém. E as leis divinas são tão bonitas porque elas mostram o mérito. É o mérito. Esforça-te, corrija-te, busque o superior, busque o plano espiritual, busque cumprir o que Deus te manda, tudo a nível espiritual, nessa conduta diária, e você merecerá esse reino do Pai que está acessível a todos. A porta está aberta. Mas é que a gente não quer, a gente acha difícil superar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, nos doarmos, sermos, buscarmos. São situações que requerem o quê? Reforma íntima. Requer o quê? A vontade. E é isso que nós temos que trabalhar em nós, a vontade do melhor, do bom. E quando a gente aprende essa vontade, quando a gente começa com uma sementinha de mostarda, a gente vê tanto benefício naquilo que pratica, que faz, que a gente se envolve e quer mais. Então, o início é importante, o primeiro passo é importante, para que nós saiamos dessa estagnação espiritual que, às vezes, a gente se coloca por comodismo, né? E essa lição de Pilatos também nos mostra o quê? Quantas vezes nós não nos posicionamos como espíritas que somos? Por que nós dizemos isso? Não somos superiores a ninguém, mas vamos ser sinceros, nós estamos tendo acesso a muito conhecimento. E se a gente fica paralisado diante disso tudo, é um erro nosso, é uma falta nossa, né? Então, esse não fazer também é ruim. Esse não se posicionar diante de irmãos nossos que estão buscando a verdade. Quantas vezes a gente não, eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Quando era preciso nos posicionarmos para divulgarmos Jesus, para divulgarmos o Evangelho, para vivenciarmos o Evangelho, porque sabemos que o exemplo é que arrasta. Por mais bonitas palavras, mas enquanto a gente não faz e alguém nos vê fazendo, nós não temos como convencer as almas e a nós mesmos de que é esse o caminho.
né? Embora árduas situações que passamos. Tudo é aquilo da causa e efeito. Toda ação gera um efeito, tem uma causa, uma responsabilidade. E Emmanuel é muito feliz no livro Palavras de Vida Eterna, quando ele fala na mensagem Nas Contas, que ele fala: as provas definem, dores corrigem, lutas renovam, problemas propõem, soluções indicam, atitudes revelam, lágrimas purificam e experiências marcam. E é isso que nós vamos ter que fazer, porque nós vamos responder pelos nossos atos. Nós é que vamos responder. Então, daí também a seriedade do que optamos, né? E quando a gente analisa isso tudo, em nenhum momento nos cabe discutir no Evangelho, no estudo do Evangelho. Mas nós não podemos admitir também que pessoas, irmãos nossos muito equivocados, fujam muito do que o Evangelho nos traz como verdade, porque nós também não estamos seguindo o Cristo na sua essência. Então, é a postura também de nos mostrarmos a nossa fidelidade a Kardec, ao Cristo e aos espíritos que se esforçam num labor diário, contínuo, para buscarem a luz, e dos dias que isso é possível, né? E aí nós perguntamos agora também, uma pergunta que sempre vem no meu coração, porque estávamos lá, nós vivenciamos esses momentos, somos espíritos antigos, e talvez nós estávamos mesmo naqueles entre os homens perturbados mesmo, né? Na turba. Não, a gente estava influenciando, gritando, optando. Pior do que encarnado, estava desencarnado. Não é? Talvez. E não podemos também esquecer de falar aqui que Barrabás não se sentiu confortável, porque ele achou um absurdo ele ser comparado a um homem santo, como muitos se falavam. E depois também, em outras leituras posteriores, que nós todos devemos fazer, a conversão de Barrabás, que é a coisa mais linda também, esse espírito cresce na direção do Pai, de Jesus, como diz, a porta de Damasco. Ela surge para todos nós no nosso caminho, esse momento da comunhão nossa com Cristo. E aí a gente pergunta também, e se hoje Jesus estivesse conosco, como nós agiríamos diante de toda a luz e verdade que ele nos traria, como nos traz sempre, né? É aquela história daquele homem que foi comunicado, ele queria muito receber Jesus na sua casa, no seu coração. E aí Jesus lhe diz em mensagem que ainda hoje ele estaria com ele. E ele arruma a casa e fica na espera do Cristo bater-lhe a porta. E aí bate na porta dele um mendigo pedindo comida, ele fala que não tem, porque ele está muito ocupado hoje. Aí chega uma outra pessoa pedindo que se ele tivesse um tempo para conversar, ele também disse que não, porque ele estaria ocupado, ele não podia dar atenção a mais ninguém, Jesus estaria com ele. E assim foi, até que no final do dia, ele triste, porque Jesus não chegou na sua casa, e ele em oração fala: Cristo, meu Senhor, o Senhor disse que me estaria comigo, e eu confiei. Ele falou assim: meu filho, eu bati várias vezes na sua porta e você não me atendeu. Não me deixou entrar. Então, isso fica para nós o quê, gente? Todos os irmãos que batem nossas portas do coração ou física, que nós não nos neguemos a olhá-los, a dar pelo menos um pouquinho da nossa atenção, seja ela qual for a necessidade material ou espiritual. Então, isso é o Cristo em nós, né? Então, é importante nós termos essa sensibilidade para nós não nos negarmos ao Cristo, que está conosco sempre. E o Evangelho no lar, gente, é uma porta linda de luz que se abre todos os dias em nossa casa, quando nós tiramos um tempinho dos nossos momentos de afazer para lermos um trechinho do Evangelho e nos vibrarmos com o Cristo, numa sintonia muito íntima e particular. E a gente sente que o nosso lar se torna luz, e luz ao nosso redor, em todos os lares que estão unindo numa corrente vibratória linda, com outros lares que também estão em prece. E todo o planeta se beneficia. Tamanha grandeza
dessa conexão com o alto, com o Cristo e os espíritos amigos, não é? Obrigada. Muito bom. Agora a Érica quer fazer um comentário. Vamos lá. Só um instantinho. Isso que você falou aí, Alessandra, a questão da compreensão de situações diferentes, né? Aí tem que, de nós, tem que desenvolver muita tolerância, né? O entendimento. E aí a importância do conhecimento do Evangelho para a gente poder esclarecer. Que às vezes fala assim, a pessoa fala uma coisa distorcida, até de boa vontade, mas ela está falando uma coisa errada. E aí a gente tem que dar generosamente, carinhosamente, amorosamente, dar uma explicação sobre isso. É sobre isso também, né? Inclusive, né, Joubert, a tolerância e o amor sempre, assim como a gente está sempre aprendendo, alguém nos fala, como aqui, as pessoas se manifestam, enche o nosso coração de conhecimento, né? Firma. Assim também, às vezes, a gente fala alguma coisa que pode ajudar. Mas a tolerância e essa cumplicidade no estudo é muito bonito, né? Uhum. Mas quando a gente nota também, às vezes, uma pessoa muito equivocada e um pouco, às vezes, até agressiva, sem motivo, que isso acontece, né? Então, a gente fica em oração e espera o quê? Que um momento, alguma fala vá tocar-lhe, um estudo vá tocar-lhe, e ele vai acordar, fala, nossa, eu pensei isso, como acontece conosco? Eu pensei isso e realmente não era essa linha de pensamento. Jesus está me ensinando outra forma. Então, que sempre prepondere o amor, né? O respeito, a tolerância, que o crescimento é para todos nós, não é? Com certeza, com certeza. Érica? Então, eu queria falar de 3 coisas. Eu queria iniciar com isso que vocês estão falando, da questão da primazia, da questão da gente também defender o Evangelho, a palavra de Jesus, de sermos esses defensores, e lembrar que o Jefferson, tendo como pensando em Francisco de Assis, que veio naquela época, né, que ele falou assim, vou reconstruir a igreja. O pai me mandou reconstruir a igreja, que foi a igreja, acho que de São Damião. Ele entendeu primeiro que era a igreja física, e por fim ele entendeu que era justamente voltar o evangelho conforme Jesus tinha ensinado, tinha pregado nos tempos primeiros, porque já tinha muita deturpação naquela época. Então, a gente, o tempo todo, precisamos olhar e voltar assim, vamos voltar para o evangelho, vamos voltar no que disse Jesus. Por quê? Porque todo instante, se nós não nos precavermos, e aí isso está para todos nós, não é? É exercício de cada um, não é ficar dependendo dos outros, porque Jesus o tempo todo é para nós, então a gente tem que brigar para que a palavra de Jesus, brigar no sentido da espada e do que Paulo fala, no sentido de bom, no sentido de preservação daquilo que Jesus falou. Porque muitas das vezes a gente, por conta da modernidade, a gente acaba achando, não, uma palavra diferente, mas uma palavra, gente, pode mudar todo o sentido das coisas. Então, a gente também precisa ter o cuidado, tanto de leitura, de interpretação, e realmente os riscos acontecem quando a gente quer modernizar demais. E aí, assim, eu não estou sendo conservadora com isso, é só uma questão de preservação. A gente precisa entender que Jesus, naquela época, já disse tudo que era necessário para a gente, tudo. Nós é que estamos atrasados. Então, assim, a gente precisa, inclusive, não cair no risco de deturpação. A segunda coisa é que meu querido marido me colocou aqui na minha mesa o livro do Herculano Pires, Barrabás.
para poder ver se eu achava alguma coisa sobre ele. Mas aí não encontrei nada propriamente sobre Barrabás, mas encontrei sobre Judas. Ele falando sobre que ele falava assim, parecia que o reino de Deus tinha 2 sítios, o reino de Deus e o reino dos céus, e que nós estaríamos trabalhando no reino da terra. E aí, isso me trouxe uma reflexão, porque e ele falou assim, provavelmente se eu tivesse também lá com o pessoal, eu também ia preferir Barrabás, porque eu estava muito apegado ao reino da terra. Então, a gente, para poder, numa situação de opção entre Jesus e Barrabás, a gente precisa estar mais próximo do reino dos céus e do reino de Deus. Porque se a gente continuar muito próximo ao reino da terra, corre o risco de ainda escolhermos Barrabás. Então, que a gente também comece a refletir que nós precisamos caminhar, nós precisamos nos melhorar. Então, assim, isso daqui, eu peguei só essa partezinha para falar com vocês, mas também a terceira coisa é que, como ninguém falou, sobre a terceira parte lá do que eu li, ele fala o seguinte, que para os judeus, eles não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos. Essa ignorância deles sobre essa evolução que podemos alcançar, eles acabavam trabalhando somente com o quê? Para eles é o seguinte, seguir a lei de Deus só significava ter bens terrenos, supremacia da nação e vitória sobre os inimigos. A gente ainda, se a gente não se cuidar, a gente acaba voltando para esse tipo também de sentimento. A gente acaba só querendo assim, não, Deus tá trabalhando comigo quando eu tenho bens materiais. Aí sim, Deus está comigo. Ou então a gente corre o risco de, não, peraí, meu país, ou minha cidade, meu lugar, o lugar onde eu trabalho, domina os outros. Então, Deus está comigo. Não, então não é desse jeito. E outra, vitória sobre os inimigos. Primeiro, Jesus já deixou cair que os nossos inimigos, esses ditos inimigos são nossos irmãos. Então, eles caindo, eu caio também, porque a gente está irmanado, então a gente tem que torcer o tempo. Eu costumo falar sempre com o Jobert, assim, quando tem alguém que, assim, a gente lá na vida cotidiana, está pisando no pé da gente, né? Eu falo assim, eu vou orar muito, porque gente feliz não maltrata ninguém. Então, a gente tem que fazer muita oração para quem a gente acha que é nosso inimigo, talvez mais ainda porque aqueles que a gente acha que é amigo, porque a vitória deles, o caminhar deles vai ser o nosso caminho também, porque o mundo vai se tornar tão melhor se todo mundo ficar feliz, tão melhor. Tá bom? Obrigada. Cada hora uma contribuição nova vai dando novos contornos, novos entendimentos. É impressionante essa questão que a Érica falou agora, que a gente não fala, a gente não abordou essas 3 questões, sobretudo a questão do inimigo, né? A vitória sobre os inimigos. Quer dizer, quando eu ganho, para começar, o outro é sempre meu inimigo, então Deus está comigo. Só que eu também sou inimigo do outro, então ele acha que Deus está com ele. E quem ganhar, Deus está, né? Aquela música do Renato Russo, Deus está do lado de quem vai vencer, né? Senhor da guerra. Então é interessante como é que a gente dá distorção, isso que a Érica colocou agora, de achar que o outro é inferior, que o Deus está comigo, que o meu é melhor, e que quando eu estou com saúde, se for possível, beleza, se for possível, muito dinheiro, aí Deus está comigo. Se eu perder uma dessas coisas que a sociedade e a mídia e as revistas, ou que o Instagram, ou que qualquer rede social coloca como um bem
que só com essas coisas eu estou bem, e a gente esquece lá da rainha que desencarna, e quando ela chega lá, ela vê os servos com luzes, e ela ali, né, ali sendo socorrida, sendo atendida, e os servos dela ali em uma situação superior, a gente esquece dessas coisas. Então, quando a gente está aqui nesse cenário da Terra, a gente quer estar com dinheiro, saúde, beleza, eterna juventude e qualquer outra coisa que a gente entenda. Quando a gente sabe que os reveses da vida acontecem, o que a gente acha que é revés, o que a gente acha, dentro do nosso conceito, né, o que a gente acha que é azar, o que seja, nem existe azar nem sorte, existe a lei de Deus, causa e efeito. Quando a gente está passando por isso, é que a gente começa a entender que aquilo foi importante para a gente, para que a gente possa despertar esse ou aquele sentimento que precisava ser despertado. Érica falou também da questão da questão da doutrina espírita, que lá atrás a gente já sabia, ou já deveria saber, ou já foi ensinado. Então, a gente, às vezes, pensa assim, não, eu estudo a terceira revelação, eu estou mais adiantado do que os outros irmãos que não estudam isso. É como se eu estivesse na crista da onda, eu estou no top, eu estou ali estudando, ali tendo acesso às maiores sobre ciência, filosofia e religião, eu estou tendo ali o que há de melhor. Sendo que, o que a gente acha, né? Sendo que realmente é melhor, é o que há de melhor, sempre há. Só que não é porque você estuda isso que você é melhor do que o outro. Você nem precisava estar estudando mais isso, porque isso já foi ensinado. Então, isso, a doutrina espírita e as obras subsidiárias e as palestras e tudo mais são ferramentas que o Pai está nos fornecendo para que a gente possa despertar, para soprar aquela brasa que já deveria, lá quando a razão veio, a gente já aceitar e seguir. Mas não. A gente saiu do caminho e agora a gente está fazendo retorno. A velha parábola velha e atual parábola do filho pródigo. Sempre a gente está voltando. Sempre, sempre. E nesse caminho a gente vai encontrar coisas que nos deixam desconfortáveis, que para a gente é ruim. Eu não quero passar por isso. Lembra que Jesus falou para Pedro? Creia, levareis onde não queiras ir. Por quê? Na verdade, a gente não quer passar por desconforto. O que a gente acha que é ruim. A gente não quer ficar doente, a gente não quer ficar pobre, a gente não quer passar. Mas se essas circunstâncias temporárias, efêmeras, são ferramentas para a nossa evolução, o Pai vai nos dar, sim, por amor, por bondade, porque Ele está nos educando. Não é isso? Bem, já passou um pouquinho da hora. Alguém quer fazer algum comentário? Acho que a Lucy queria falar alguma coisa, né, Lucy? Eu queria lembrar quando a Érica falou daquela música que diz que um dia todos nós seremos anjos num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Então, um dia é pena que eles não compreendessem isso. Eu só queria lembrar o seguinte, rapidinho, que essa compreensão de que você está estudando bastante a doutrina e tal. Eu tive ontem um episódio, uma amiga minha me ligou dizendo que a filha dela tinha falecido aos 56 anos. E eu telefonei para ela e conversei com ela. E ela me disse uma coisa, porque ela é espírita e tal. Ela falou assim, eu acredito em Jesus e em Deus, mas vou te dizer, Ele me deu ela e agora Ele me tirou contra a minha vontade. E então você vê, a gente entende, a gente sabe, a gente compreende,
a gente entende que Deus é misericordioso, Ele sabe o que é melhor para a gente, mas na hora que o aguilhão da dor é maior, a gente vai precisar rever. É claro que ela está desesperada, mas é uma coisa que não estaria, vamos dizer, só nessa situação. Em outras situações, ela pensaria também, Deus, nesse momento, Ele me tirou, me deu e Ele me tirou. Ficou assim que eu tive que pensar bastante. Eu queria trazer isso para vocês, tá? Obrigada. É difícil, na hora você tem que acolher a pessoa, né? E você não pode dar lição de moral porque ela está ali passando por uma situação de luto. Mas, hoje, pensando com muita calma, sem estar passando por um luto momentâneo, Deus não nos deu ou nos tirou, né? Ele nos deu a responsabilidade, ou nos emprestou, ou eu estou pai, estou filho, né? Porque as relações são necessárias para o nosso aprimoramento. Mas, na hora que acontece, realmente, Lucília, é muito, duro. Eu falei para ela, é duro. Eu disse a ela, ninguém pode avaliar a sua dor, ninguém pode, é a dor maior do mundo. Eu acho que se você é espírita, você vai entender que a vida vai continuar, você vai... Mas esse conceito de que Deus me deu e depois Ele me tirou, está muito maior, porque vai ser relacionado com outras coisas que acontecem. Por isso então, que eu costumo vou dizer... telefonar para ela outras vezes, a gente ainda vai conversar, mas me deu uma balada mesmo. Por isso que eu costumo dizer que a gente tem a compreensão intelectual do processo. Não quer dizer que a gente está vivendo, sentindo o processo. É intelectual. Eu entendi que meu reino é desse mundo, eu tenho que evoluir, que eu estou no planeta de prova e expiação, que tenho que passar para a regeneração. Estou entendendo. Mas entender o processo e até aceitar não quer dizer que eu esteja tendo partícipe desse processo, sentindo, vivendo, porque, na verdade, o nosso coração já deveria estar regenerado antes da Terra. A gente conhece espíritos que têm o coração já regenerado. E a gente conhece espíritos que, pelo amor de Deus, deveria voltar para o primitivo. Então, a gente... É o joio e trigo, é o que a Alessandra falou também, um pouco que a Érica falou também, que a gente vive vários mundos, mas o mundo de Deus, o reino, a gente vários reinos, mas o reino de Deus realmente não é deste mundo, ainda não é deste mundo. É muito interessante essa compreensão, né? Ô, Joubert, é aquela coisa que o próprio Evangelho disse, e foi no estudo passado. Às vezes entra-se ignorante e às vezes sai ignorante mais ainda, quer dizer, não evoluiu ainda, né? E a luzinha amarela e vermelha da nossa vida, quando surgem essas dificuldades muito difíceis mesmo, esses momentos difíceis, é a luzinha para a gente pensar naquele momento, mesmo chorando, falar, meu Deus, o que eu devo entender disso, né? O que o senhor me ensinou é difícil, mas é um processo, né? É difícil, mas é um processo. E vai ficar mais difícil se a gente evitar, se a gente não quiser, se a gente deixar para depois. É igual a faxina da casa, é igual a panela, a frigideira, vai ficando com... Vai deixar... Para tirar vai ser difícil depois. Né? Coisas que a gente vai adiando. Na verdade, eu já li uma página, não sei de onde foi, que nós estamos adiando o nosso encontro com Cristo, encontro real com Cristo ali. Adiando apenas. E nesses adiamentos, a gente vai sofrendo. Isso é que é sofrimento. O sofrimento não é o pai que nos impõe. Somos nós que adiamos o encontro com o pai, essa volta do filho pródigo, a gente quer ficar na estrada, não quer voltar. Aí, nessa estrada aí, né, nesse adiamento que a gente faz, a gente vai sofrendo, só porque não está com o pai, só por isso. Né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Já passamos bem da hora. Vamos lá para o final. Agradecemos a todos aí as contribuições, as vibrações.
Vamos fazer a nossa prece final. Lembrando que semana que vem, página inicial, Antônio, prece inicial, Alessandra, estudo, Renata Sterck, e prece final, Edmeia, ok? Vamos, então, fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, Senhor Deus, mentores queridos que orientam a nossa reunião, nossa casa, nossa vida, que orientam a nossa encarnação, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, na certeza da sua presença entre nós. Obrigado pelos esclarecimentos, pelas intuições, pelos nossos esforços, pela possibilidade de termos acesso a tantas informações, que elas não fiquem perdidas, que elas sejam realmente ferramentas que nos motivem a estudar cada vez mais, e não só estudar, viver o Evangelho. Ampara, Senhor, todos que não puderam estar aqui conosco hoje. Ampara a nossa irmã Ágata, que está doente. Ampara a nossa irmã Ana Lúcia, né? Que teve um falecimento nas suas relações, que o Pai receba e console toda a família. Ampara as pessoas que estão doentes, as pessoas que não puderam estar conosco hoje. Ampara nossos parentes, nossos amigos, possamos viver o Evangelho, viver esse reino de Deus que está tão próximo e a gente coloca ele tão longe. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, bom domingo para todos, boa semana. Bom domingo, boa semana. Bom domingo, Bom obrigada domingo. aí por Lembre-se de preencher a ficha. Tá? isso mesmo. Fiquem com Obrigado. Deus. Obrigada.